Por que a internet está tão burra? Fala, mestre da persuasão, aqui é o Thiago Burigato. Ouvi essa pergunta esses dias, eu achei muito interessante, eu quero esmiuçar ela aqui com você. Porque todo mundo hoje sabe tudo, né, sobre tudo, tem um monte de cientista político, tem um monte de... enfim, um monte de gente sabe tudo sobre tudo, sempre estão certos. Por que está acontecendo isso? E por que isso é muito importante você entender para sua vida? Quer saber isso? Fica aí, mas antes, quer uma cópia gratuita do meu livro digital? Clica aqui abaixo que eu mando diretamente no seu e-mail o que a escola não ensina sobre as pessoas. E ainda, se inscreva no canal e deixe o seu like para o YouTube sempre avisar você quando tiver conteúdo novo e também mostrar esse vídeo para mais pessoas, beleza? Vamos lá então, por que a internet está tão burra? Uma coisa fundamental, eu não me recordo com quem que eu vi isso, mas que eu achei fantástico e é exatamente isso. Basicamente é o quê? A ideia que eu vi é a seguinte: nós não temos uma opinião até sermos questionados sobre aquilo e aí nós formamos uma opinião. Foi isso que eu vi. Agora eu vou te explicar o que isso quer dizer. Seguinte, pensa assim, você está em um debate, ou melhor, debate, você está num bar, ou está em uma festa, ou está em algum lugar, e aí te perguntam alguma coisa. Certo? Vamos pegar, o que você acha do Bolsonaro ser eleito? O que você acha do bababá? Pensa em algum assunto aí. O que você acha de tal time? O que você acha de tal coisa? E aí você não sabe nada sobre aquilo, né? Mas você se recorda de algumas coisas que você olhou, como por exemplo, você foi lá rodando o Facebook ou o Instagram, você viu algumas headlines, alguns títulos de notícias, né, falando sobre aquele tema, você viu algumas pessoas opinando, nada muito profundo, você viu aquilo de forma bem superficial. E aí, quando você é questionado sobre isso, né, o que você acha e tal, para não ficar feio, você não falar não sei, você começa a formar uma opinião ali, na hora. Aí você começa a falar, não, eu acho que é assim, na verdade. Aí você começa a lembrar de algumas coisas, fazer algumas conexões, seu cérebro é muito bom, nosso cérebro é muito bom em fazer isso, e aí, pum, surge uma opinião. Dali em diante, você tem uma opinião. Agora, quando alguém te questionar novamente, ou se você se aprofundar ainda mais naquele assunto, você já tem uma opinião, você vai começar a buscar indícios daquela opinião e você vai começar a defender aquela opinião. Você vai começar a defender aquela opinião, daqui a pouco você tem uma crença absurda no sentido de muito forte em relação a algo e aquilo você não sabe nem como foi parar ali, você na verdade, se você se aprofundar nisso, né, você defende ferrenhamente, mas os seus argumentos são vazios, você na verdade não sabe muito bem do que você está falando, você só está gritando ali um pouco da sua opinião. É isso que acontece na internet em grande parte. Então as pessoas, elas, em grande maioria, ou não sei, né, nunca mencionei, nunca metrifiquei isso daí, mas basicamente a pessoa passa por um assunto, lê um título, pum, forma uma opinião na hora e começa a degladiar sobre o que ela acha que é. Uma coisa que eu achei muito interessante que o Olavo de Carvalho falou é que as pessoas elas não opinam no que no como o mundo funciona, no como as coisas são, de acordo com histórias, de acordo com fatos, de acordo com estatísticas. Não, as pessoas opinam com base no que elas sentem. Né? E aí você forma uma série de opiniões, talvez absurdas, talvez totalmente desconexas com a realidade, talvez fantasiosas, porque você acredita, né? Outro ponto também é o romantismo em relação às coisas, como por exemplo, você do nada lá na sua timeline passa por um vídeo e aí aquele vídeo é muito impactante, pode ser alguma coisa muito absurda, né? Como sei lá, uma injustiça com uma mulher, uma injustiça com uma criança, uma injustiça, sei lá, racial, qualquer tipo de coisa que mexa com o seu emocional de forma muito forte, né? Quando você bate o olho naquilo e você sente aquela raiva, aquela angústia, aquele, meu Deus, como o mundo é uma merda e tal, você acredita fortemente que aquilo acontece em todo lugar. Como assim? Exemplo, pode ser que simplesmente aquilo aconteceu uma única vez, tá? Aí você simplesmente, nossa, eu não acredito, tá vendo como, sei lá, olha como o racismo é enorme, olha como esse cara é assim, olha como você começa a formar opiniões como se aquilo fosse global, como se aquilo estivesse acontecendo em tudo quanto é esquina da cidade, né? Acho que deu para entender o exemplo e a forma como eu raciocinei sobre isso, né? Então, basicamente, a nossa incapacidade de dizer não sei, de tá,
eu vi, mas eu fiquei muito emotivo em relação a isso. Deixa eu estudar um pouco antes para ver se isso é o que de fato acontece em escala global, antes de eu afirmar que isso acontece em escala global. Logo, qual é o ponto aqui? Nós não nos questionamos mais. Nós, na nossa incapacidade de dizer não sei, nós formamos opiniões de forma muito rápida, de forma rasa, argumentos falhos, e aí a gente começa a gritar em relação a isso, e aí surgem ainda mais injustiças do que quando a gente começou a defender determinada coisa. Por quê? Porque a gente começa a falar asneira, a gente começa a falar coisas que não fazem sentido, a gente educa os filhos dessa forma, a gente propaga informações falsas, fake news e blá blá blá. Por quê? Porque nós simplesmente não nos aprofundamos. Aconteceu até um caso recentemente de jornalistas renomados, sem entrar em nomes, que eu não me lembro mesmo, mas jornalistas renomados compartilharam uma notícia que era fake news, porque eles não tiveram, sei lá, o mínimo de noção de clicar, ler, ver um pouco daquilo, porque era um perfil falso que tava, de piada que tava, e eles levaram a sério aquela piada e compartilharam. Logo, é uma forma de pensamento que está totalmente disseminada, né, na internet. Então, quando eu ouvi essa pergunta, eu falei, pô, por que a internet está tão burra? É porque é simplesmente um reflexo da nossa incapacidade de dizer não sei. Então, se você se pegar formando opinião rápido demais, defendendo algo de forma muito efusiva, mas percebendo minimamente que você não sabe sobre aquele assunto, que os seus argumentos são baixos, são rasos, você não tem ali conhecimento profundo sobre aquilo, tenha a capacidade, se treine a dizer não sei. A real é que, como está todo mundo opinando, nós, como somos criaturas sociais, acabamos opinando porque fica feio. Imagina, todo mundo dá uma opinião, só eu falo não sei. Na verdade é lindo da sua parte só você falar não sei, porque a real é que a maioria também deveria falar, porque na verdade a maioria está opinando sobre o que não sabe, né? Então, entenda o aspecto psicológico que está rolando ali, o que de fato está motivando você a formar aquela opinião, e não seja mais um no meio dessa multidão. Se você vê, não, talvez, tipo, o que eu faço, Thiago? Não sei. A minha postura básica é não me intrometer. Já falei isso em um vídeo sobre os maiores ladrões de energia, e um deles é você ficar lá em comentários discutindo com gente que você nem conhece, você não sabe nem se existe, né? Então, basicamente se você olhar alguma coisa, vai estudar aquilo, né? Se você se sentir compelido a tal, pode ser que você fale, quer saber? Deixa pra lá, não faz parte do meu repertório, da minha vontade, mas se você quer opinar sobre aquilo, se você quer falar sobre aquilo numa roda, vá lá e estuda, ou tenha a capacidade e a beleza, e melhor, a inteligência de dizer não sei, porque senão você vai virar mais um, vai falar um monte de besteira e um dia irá se arrepender do monte de besteira que você falou. E aí, como que você lida com isso e por que você acha que a internet está tão burra, segundo essa pessoa anônima aí? Deixa aqui nos comentários e, como eu sempre digo, mais persuasão, mais controle. Grande abraço e até o próximo vídeo.